Há quem diga que casa é formada por tijolos, por alvenaria. Há quem acredite que casa tem conceitos diferentes. E para você, o que casa representa? Imagine um lugar onde não existem fronteiras e todos os corações se unem, onde não existem barreiras que nos desconectam do eterno. Esse é um exercício de fé que nos leva à primeira casa, a casa do Pai, que nos oferece o amor profundo. Esse amor não é nossa linha de chegada, mas nosso ponto de partida. É o vínculo mais profundo com o lar eterno, a nossa casa. Nós, da comunidade Soul, te convidamos a um novo encontro, uma nova oportunidade de se reconectar com esse amor que Ele nos ofereceu quando morreu na cruz para nos salvar. O Cristo que transforma a nossa casa com uma nova vida, transforma dando novas cores, alegrias, arrumando cada coisa em seu lugar, onde Ele é o centro da casa. Seja bem-vindo à comunidade Soul. Aqui tem lugar na casa. Um feliz sábado. É muito bom estarmos juntos mais uma vez nessa manhã para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. E eu queria te convidar nessa manhã para se colocar em pé e juntos vamos adorar, vamos louvar ao grande Deus dos céus, da terra e do mar. E eu queria também te convidar para bater palma, para você se alegrar no nosso meio, enquanto a gente canta essa canção. Esqueça de tudo lá fora, se conecte com Deus, através dessa canção, através desse louvor. Vamos adorar, vamos louvar ao nosso Deus. Quero ver, batendo palma, vai! Adore. A presença quero estar. Pode ficar melhor. Completo quero me entregar. Dá graças e cantar, vai. Dá graças e cantar. Dá graças e cantar. Dá graças e cantar. Só as mulheres cantando, os homens repetem, vai. Vai, meninas. Em tua presença quero estar. Completo quero me entregar. Dá graças e todos, vai! Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, no esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar. Ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis, amém. Ele é o nosso grande Deus. Grande Deus. Homens cantam e as mulheres repetem, vai! Jesus, eu quero te aclamar. Jesus, eu quero te aclamar. Com alegria te louvar. Com alegria te Enquanto eu louvar. Enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Jesus, eu quero te aclamar. Jesus, eu quero te aclamar. Com alegria te louvar. Com alegria te Enquanto eu louvar. Enquanto eu viver. Enquanto eu viver, solte sua voz, do fundo do seu coração, louve a Deus, vai! O Senhor és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, no esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis. Se o quê? Grande Deus. Só vocês, batendo palma, vai, e cantando. Pois tu, Senhor,
Louvado seja Deus por isso. Do fundo do coração, vai, canta. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Muito feliz por estar na casa e por você estar na casa. E todos são bem-vindos à casa. E que mais uma vez a presença de Deus invada o meu e o seu coração, para que nós possamos ter um encontro com Deus. E Ele pode se manifestar através do louvor, através da adoração, através da pregação, através da oração. Mas Ele quer se manifestar na minha e na sua vida. Mas para isso, precisa que eu e você permitamos. Então, dá um lugarzinho para Jesus nessa manhã, para Ele entrar na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Porque tem lugar na casa para todos. Eu não sei como você entrou aqui, mas Jesus sabe. Ele sabe como está o seu coração, como está a sua vida. E por saber, por sondar e por conhecer, Ele quer ter um encontro com você. Tem lugar na casa. Cante com a gente. Eu quero ver vocês cantando. Nós cantamos essa canção durante a nossa semana de oração. É uma música que marcou as nossas vidas. E eu quero ver vocês adorando nesse momento. Cante. Fui convidado à mesa, Adore a Deus. larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber. E é tão bom saber Diga. que há lugar aqui Para todos. Para todos nós. Para cada um. a mesa do Senhor. Então confie, adore, louve, exalte, glorifique. Há perdão. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. Ele está aqui. Ele quer se manifestar na minha e na sua vida. Deus Pai, Deus Pai. de Deus Pai, de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro em casa. Recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro em casa. Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro em casa. De Deus Pai, a esperança na casa. Recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro em casa. De
dizendo, cantando. Diga para ele. Cante. Recomeços. Recomeços. De Deus Pai. Mas diga, meu Pai. Nosso Pai, quem consegue sentir a presença de Deus, diga amém. Pode sentar. Esse é o momento que você pode ofertar, dizimar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós temos alguns suportes, temos aqui um na frente também, nos corredores. Fica à vontade, que Deus também possa ser adorado, glorificado, através da minha e da sua vida, de tudo aquilo que Ele tem feito por mim e por você. Adore ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. E nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço, querido Jesus. A oração, ela tem poder de restaurar, de purificar, de transformar, de operar milagres. E esse momento a gente vai começar a se conectar com a palavra, com o momento de hoje, para que nós possamos sair daqui com a única certeza que nós tivemos um encontro com Jesus. Então, ao cantar essa canção mais uma vez, abra o seu coração para Jesus. Ele conhece os anseios, as lutas, as dificuldades, e Ele pode fazer o melhor por mim e por você.
Basta crer. Basta crer, está em oração. Confessar. Confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Bom dia, feliz sábado. Em João 11, verso 33, diz o seguinte: Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Nesse momento, Jesus fez uma demonstração para toda a eternidade de empatia. Empatia é um como se. Jesus agiu como se não tivesse poder naquele momento de ressuscitar Lázaro. Jesus agiu como se ele fosse só mais um daqueles que choravam e sentiam aquela dor da perda de alguém que amava. Jesus chorou como se fosse somente humano. Hoje eu queria falar com vocês rapidinho e convidá-los a orar, mas em especial convidar aqueles que estão muito bem, que estão felizes, que estão em paz, que estão tranquilos. Está tudo bem, é bom estar assim, não é? Queria convidar vocês a fazer um movimento de empatia, a fazer um movimento de como se. Tem dias que a gente não vai orar se quebrantando, se colocando aos pés de Deus, aos pés de Jesus, buscando incessantemente, desesperadamente por uma bênção, uma cura, uma intervenção. Tem dias que a gente está bem, que a gente está em paz, que a gente está feliz. E como que a gente pode se conectar com Deus, com Jesus, com os nossos irmãos, nos dias que a gente está tão bem, tão tranquilo? No movimento de como se. Quero convidar vocês, e especialmente quem está bem hoje, a se colocar no lugar de como se você não estivesse tão bem assim, como se você fosse aquela pessoa que está mal, como se você fosse aquele familiar que está doente, como se você fosse aquela pessoa na rua que pede desesperadamente por uma esmola, como se você fosse aquela mãe que sofre porque tem que cuidar de filhos e não tem ninguém para ajudar, como se você fosse uma criança triste, desesperada, como se fosse um amigo com o coração partido. Hoje eu quero convidar vocês a se colocar no lugar do outro, na oração. Veja, não é uma oração intercessora, você não vai orar por outra pessoa. Como se você fosse uma outra pessoa. Como se você estivesse sentindo a dor de alguém que você conhece, que está em sofrimento. Para que assim você se conecte também a essa pessoa e a Deus. Então, nesse minutinho, ore como se você fosse outra pessoa, para se conectar com Deus. E ao final eu vou fazer uma oração.
Nosso Pai, queremos te pedir hoje, nesta manhã, a sensibilidade de poder sentir o que o outro está sentindo, de poder sentir o que o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso amigo, um conhecido, um estrangeiro, um estranho, que a gente possa sentir o que o outro sente e que isso nos leve para mais perto de Ti. Que a gente possa chorar o choro do outro, que a gente possa sentir o sofrimento do outro, que a gente possa buscar a Ti junto com o outro. Queremos te agradecer, Pai, no nome de Jesus, aquele que chorou quando sentiu a dor que nós sentimos quando perdemos alguém. Queremos te agradecer no nome de Jesus, aquele que não somente chora com o nosso sofrimento, mas age diante dele. Nos traz cura, nos traz restauração e se aproxima de nós. Agradecemos tudo no nome de Jesus. Amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Amém. Não tem como viver nesse mundo sem esperança. Não tem como viver nesse mundo sem acreditar em um porto seguro, um novo céu, uma nova terra. Cada dia que passa, a gente olha as manchetes, jornais, só tragédia, dor, sofrimento, angústia. E eu sei que você tem passado por dificuldades também. Todos nós temos. Mas Jesus prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias, todas as horas e todos os minutos, até a consumação dos séculos. Você acredita nessa promessa? Isso tem te dado esperança? Tem feito você acreditar que existe algo melhor por vir e que Jesus está voltando? Se coloque em pé e ao cantarmos essa canção mais uma vez, que tem marcado as nossas séries, que nós possamos refletir em tudo que tem acontecido nesse mundo, mas ainda mais pensar no que está por vir, no melhor, no que Ele tem para mim e para você, no Porto Seguro. Que miserável homem que sou, que me tornei. Mendigo o pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento, a esperança nasci e vivo o presente, independentemente do que passou, pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de Ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que
encontrarei, o porto onde te encontrarei. Jesus te convida nessa manhã a olhar para frente, para o melhor, para a esperança e para o que está por vir. Deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o canto toma a noite, mas logo vem Adore. Sinta a presença dele em nosso meio. Deixa ele se manifestar na sua vida, na sua casa e na história da sua família.
Feche seus olhos. Senhor, o que estamos cantando é a expressão do anseio do nosso coração. Queremos estar mais perto de Ti. E para isso, nesse momento, suplicamos que a Tua palavra exerça uma influência poderosa e transformadora na nossa vida. Abençoa de uma maneira muito especial aqueles que estão aqui nesta manhã e estão precisando de uma bênção, estão precisando de uma palavra de alento, de motivação. Que Teu Espírito esteja conosco nesse momento, atuando de maneira poderosa em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo. Feliz sábado a todos. Muito bem, A gente está aqui fazendo esta série de sermões, eu e o Lúcio Pereira. Estou tendo a honra de compartilhar com você esse púlpito aqui, Lúcio. Querido púlpito jovem da Igreja do NASP. E muito feliz por poder compartilhar com vocês, com a Igreja Jovem, esse tema tão bonito e tão interessante que é o Sermão da Montanha, né? E a gente está quase terminando a série. Evidentemente, a gente não está explorando todo o Sermão da Montanha. A gente nem falou das bem-aventuranças, né? Cada uma delas e tal. Mas a ideia foi dar uma visão geral de algumas lições importantes desta parte tão especial da Bíblia. E a gente vai terminar essa série no sábado que vem, próximo sábado, dia 7 de outubro. E eu queria avisar para todo mundo que a gente vai terminar com uma santa ceia aqui onde estamos. Vamos preparar uma festa bem bonita, bem espiritual, bem marcante para todo mundo, para o nosso crescimento espiritual. Então, prepare o seu coração, se prepare para participar com a gente da santa ceia de encerramento desta série, no próximo sábado, dia 7, no mesmo horário normal aqui da programação. Tá bom assim? Combinado? Não esqueça. Antes de abrir a Bíblia, eu queria fazer referência a um grupo especial que a gente tem, e eu acho que alguns deles estão aqui. Nós estamos recebendo hoje, aqui no NASP, está de passagem por aqui, uma comitiva grande, me parece que mais de 100 pessoas, 140 pessoas, de obreiros, servidores, pastores, funcionários da Igreja Adventista do Norte do Brasil, União Norte Brasileira. E Mara está pregando lá na igreja, e eu acho que a maioria entrou lá, mas eu não sei se alguns deles vieram para cá. Temos aqui gente da União Norte com a gente? Levante a mão. Olha aí, temos aí alguns, sim, representando. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Boa terra. Deus abençoe a cada um de vocês. Que tenha uma boa passagem por aqui. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. São Mateus, capítulo 6. O Sermão da Montanha, como você já sabe, ele ocupa 3 capítulos do Evangelho de São Mateus. Os capítulos 5, 6 e 7. Já fizemos muitos comentários a respeito do contexto desse sermão, então eu não vou ser repetitivo aqui com muitas palavras introdutórias e contextuais do sermão, porque aqueles que estão acompanhando a série já ouviu bastante sobre isso. Mas a gente vai ler uma seção deste capítulo, que começa no verso 25, e eu queria que você me acompanhasse na leitura, e já pensasse se essa mensagem é pertinente para a gente hoje. Talvez para você, na condição em que você está nesse momento. A mensagem da palavra de Deus para a gente hoje é esta, São Mateus capítulo 6, começando no verso 25. Está todo mundo aqui comigo? Todo mundo? Ok, vamos à Bíblia então. Palavras de Jesus, ele disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos
pela vossa vida. Uau! Será que é pertinente para a gente essa mensagem? O que vocês me dizem? Como é que está o seu grau de ansiedade? Vou repetir, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E eu peço que você permaneça com a Bíblia aberta aí nesse texto, porque a gente vai ler, antes de terminar, a gente vai ler alguns versículos que estão aí. Eu pergunto de novo, essa passagem da Bíblia é pertinente para você? Como é que está o seu nível de ansiedade? O que é a ansiedade? Durante muito tempo se dizia que a depressão é a doença do século. Hoje, os especialistas já mudaram esse conceito e afirmam que a doença do século é a ansiedade. Até porque quase sempre ela precede a depressão e tantas outras dificuldades emocionais e mentais. A ansiedade. Evidentemente, a gente tem que entender que, quando a gente fala em ansiedade, eu posso dizer que existem 3 tipos de ansiedade, né? Primeiro, existe uma ansiedade normal, não é disso que Jesus está falando. A ansiedade é provocada por uma descarga hormonal que tem a sua utilidade na nossa vida. Então, você tem um evento importante pela frente, você vai fazer uma prova, você vai fazer uma entrevista, você vai, sei lá, vai fazer o exame de motorista, né? Você vai pedir a garota ou o garoto em namoro, é natural que você seja tomado por algum nível de ansiedade, e isso é bom, é positivo. Essa ansiedade normal, ela nos ajuda a nos prepararmos para o evento que está provocando a ansiedade. Se você não tivesse nenhuma ansiedade, você não se prepararia tão bem para uma prova de vestibular, por exemplo, ou para uma situação importante. Então, isso é normal, não é disso que a Bíblia está falando, essa ansiedade normal. A ansiedade, ela pode crescer tanto e se intensificar tanto, a ponto de entrar numa área patológica, quando ela se torna uma doença. Então, nesse caso, a gente busca a solução procurando um profissional da área. É isso mesmo, tem gente pensando assim, puxa, mas Deus não pode curar? Pode, claro que pode, mas Deus usa os mecanismos naturais para cuidar, para que a gente se cuide.
Eu costumo dizer isso, e já devo ter dito isso aqui em outras ocasiões, quando falei sobre esse assunto, né? A gente tem muito preconceito, muitas pessoas têm muito preconceito quando se trata, ou quando se tratam de enfermidades emocionais, mentais, né? E pensam que, e confundem com problemas espirituais. Problema emocional nem sempre corresponde a problema espiritual e vice-versa, embora um possa afetar o outro. Quando você fratura um osso, você quebra um braço, você quebra uma perna, você não vai resolver com jejum e oração. Você vai ao médico, você vai fazer exame, você vai engessar, você vai operar. Ah, mas Deus não pode curar? Pode, mas você não fica orando, você vai para o hospital. E quem já quebrou alguma coisa aqui sabe disso, eu mesmo sei. Agora, quando a gente tem uma fratura emocional, né, que tem a ver com aspectos físicos, químicos, né, a química cerebral não está bem, e você entra num quadro de ansiedade, ou num quadro de depressão, ou num quadro de alguma fobia, angústia, você precisa procurar ajuda profissional, é esse o método, né? Agora, eu estou dizendo que a ansiedade pode chegar a esse nível, para dizer que também não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui de um tipo de ansiedade que é mencionado na Bíblia várias vezes. Várias vezes. São Pedro, por exemplo, diz assim, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É essa ansiedade. Não é ansiedade normal, natural. Não é ansiedade patológica. É a ansiedade que, na verdade, é uma expressão de falta de fé. E alguém disse certa vez que a ansiedade começa onde termina a fé. É aquela ansiedade de você estar vivendo a sua vida como se Deus não estivesse cuidando de você. Como se você não tivesse o recurso espiritual para ajudar você, para conduzir a sua vida, para lhe fortalecer. É sobre isso que Jesus está falando. E aí ele diz, não fiquem ansiosos. E ele cita elementos que são fundamentais para a vida, são básicos para a vida. Ele fala da vida, da própria vida, ele fala do alimento, ele fala do vestuário. Mas isso se aplica a todas as coisas importantes da nossa vida. Jesus está dizendo, ei, calma, não fique ansioso por essas coisas. E a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso. Como eu disse, a ansiedade é considerada hoje, já há vários anos, é considerada a doença do século, porque ela precede uma série de outras enfermidades mais graves, né? E a Organização Mundial de Saúde informou, passou a seguinte informação: 33% da população mundial sofre de ansiedade. Um terço da população mundial sofre de ansiedade. E o Brasil está entre os primeiros no mundo. E, curiosamente, a região metropolitana de São Paulo, aqui onde a gente está, a região metropolitana de São Paulo tem a maior incidência do mundo de pessoas ansiosas. E no dia a dia, eu me arrisco a dizer, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Sim ou não? Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. E eu quero me incluir. Eu sei muito bem o que é ter um quadro de ansiedade, inclusive a ansiedade patológica, ansiedade generalizada, que pode levar a um episódio de pânico, desespero. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente reage a esse tipo de situação? A depressão é a doença do passado, o estresse é a doença do presente, e a ansiedade é a doença do futuro. Quem é que me explica isso? A depressão, normalmente, ela é desenvolvida por situações vividas no passado, traumas, frustrações, carga emocional, abuso, problemas, crises no casamento, no trabalho. Então, as coisas que estão na nossa carga, na nossa história, isso pode levar a um quadro de depressão.
O estresse é a doença do presente. O estresse é a pessoa que está ocupada demais e preocupada, está inquieta demais com as coisas que estão acontecendo, com o dia a dia, né? É a doença do presente. E a ansiedade é a doença do futuro. Ou seja, é a preocupação. É você sofrer com aquilo que nem aconteceu ainda. Por isso que Jesus termina a sua exortação aqui sobre esse assunto, dizendo assim, ei, como é que ele diz aqui no final, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Calma, basta para cada dia o seu mal. Não vos inquieteis com o dia do amanhã. Essa preocupação, né, de antecipar os problemas antes mesmo de que eles aconteçam. Eu queria compartilhar aqui uma pesquisa com a qual me deparei algum tempo atrás, que eu achei muito interessante, e é bom a gente saber disso, para a gente fazer uma autoavaliação, para a gente ter uma autopercepção das nossas emoções, né? E a gente saber lidar com isso também, com ansiedade. Essa pesquisa mostra o seguinte: 50% das situações de ansiedade que nós sofremos dizem respeito a coisas que nunca vão acontecer. São totalmente imaginárias. Acontece um fato, acontece um episódio, e a sua mente cria um cenário futuro com relação àquele fato, àquele episódio, que na verdade não é real, não vai acontecer. Nós criamos um problema enorme em relação às coisas que nunca vão se concretizar. Essa antecipação mental. E esse estudo mostra que 50%, a metade das situações de ansiedade que nós sofremos são coisas que nunca vão acontecer. E quando eu fico pensando assim nos episódios de ansiedade que eu já sofri e eventualmente sofro, né? E essa compreensão aqui me ajuda muito a lidar com isso, né? Então, quando me vem uma ansiedade, uma preocupação grande demais com alguma coisa que está no futuro, eu já penso assim, opa, minha mente está dando um passo largo demais. Minha mente está indo para onde não foi chamada. Eu estou criando uma situação que ainda não existe, que provavelmente nunca vai existir. O seu chefe, ou o professor, ou alguém hierarquicamente superior a você, manda uma mensagem e diz assim, amanhã preciso falar com você às 10 horas da manhã. Pronto. Você vai passar o resto do dia ansioso, não vai dormir direito à noite, e você vai se lembrar de todos os erros e pecados que você cometeu. E vai ficar pensando, qual será desses que ele descobriu? Não é assim? Não é assim? E na maioria das vezes chega lá, não tem nada a ver com nada, não é nada disso. É a nossa capacidade, né, de alimentar o lado negativo das coisas. Este medo, esta coisa de criar situações que não existem. Então, a gente tem que aprender a dizer para a nossa mente assim, ei, calma, espera aí, não aconteceu nada, ele vai me dar um aumento, ele vai me promover, né? Vai me dar um ponto na nota. Pense, né, desenvolver essa capacidade de não permitir pensamentos negativos de forma antecipada. Não é isso? Então, importante essa informação. Essa pesquisa mostra algumas coisas mais, né? Essa pesquisa mostra que 30% das situações que provocam ansiedade dizem respeito a coisas que aconteceram no passado e não podem ser mudadas. Então, aconteceu alguma coisa, aí você tem uma situação presente e você fica pensando na consequência que vai vir em consequência de algo que aconteceu no passado. E a gente tem que entender que passado é passado, né? Águas passadas não movem moinho. Não se chora o leite derramado. A gente tem que lidar com o passado de uma forma curativa. O passado, as experiências passadas, elas devem servir de aprendizado. Nada mais do que isso. Aprendizado. E essa noção ajuda a gente até a lamentar menos os problemas passados. Buscar o aprendizado dessas coisas, né?
A pesquisa mostra que 12% das situações de ansiedade vem em resultado de recebermos críticas e comentários negativos de outras pessoas. E a maioria é mentira. E isso tem se tornado ainda mais exacerbado, mais acentuado com as redes sociais, né? Então, a gente que lida com redes sociais, eu comecei a lidar com isso de um tempo para cá, e tal, graças a Deus, agradeço a Deus, que Deus realmente me deu a capacidade de não me importar com os comentários que são feitos ali, né? Primeiro, porque eu não tenho tempo de ficar respondendo, e segundo, porque a maioria é totalmente sem noção, né? Então, essa coisa de você se incomodar demais com o que as pessoas pensam de você, com o que as pessoas falam de você, é claro que é muito desagradável quando você sabe que alguém falou mal de você, especialmente se for algum amigo, uma amiga, né? Mas, sabe, gente, a gente tem que ter aquela noção de que a vida é assim. Você também não fala mal dos outros, né? Ah, mas eu nunca esperei isso do meu amigo, da minha amiga. Mas você, de quantos amigos e amigas você já falou mal também? Se ele falou mal de você, ou se ela falou mal de você, não quer dizer que ele não gosta de você, é porque é a mania de falar mal, né? E tem outra coisa. Uma vez eu estava chegando na igreja e veio um cidadão, um diácono da igreja, faz alguns anos isso. Pastor, eu preciso lhe contar o que o fulano falou do senhor. Eu falei, olha, eu prefiro que você não me conte. Não, mas o senhor precisa saber, porque ele é líder aqui na igreja, você precisa saber quem é que está do seu lado. Eu falei, não, irmão, eu prefiro não saber. Eu já sou vacinado com essas coisas, né? Não, mas o senhor tem que saber. É o emissário do diabo, né? Você tem que saber. Ele achava que estava fazendo uma boa obra. E ele não me deixou sossegado, porque ele estava com a língua queimando para falar o que o outro tinha falado mal de mim. Aí eu parei assim e disse, tá bom, o que ele falou? Aí ele falou isso, nem me lembro o que era, mas ele citou 3 coisas lá. Falou isso do senhor. Aí eu fiquei olhando assim, e ele olhou para mim, aí eu falei, o que mais? Está achando pouco? Ele perguntou. Eu falei, estou achando muito pouco. Se ele me conhecesse de verdade, ele teria muito mais para falar mal de mim. Ainda bem que ele não descobriu tudo. Foi só isso que ele falou? Graças a Deus. Eu sou muito pior do que isso que ele falou. Então, para com isso, né, esse melindre, essa sensibilidade, né? Não, porque a minha reputação, a minha dignidade. É claro que quando se trata de uma situação séria, que vai interferir na sua vida, uma calúnia, uma coisa que vai prejudicar no seu trabalho, num relacionamento e tal, é importante a gente fazer o que se chama de confrontação, né? Senta aqui, vamos conversar, o que aconteceu? Você falou isso e tal, o que você sabe, vamos esclarecer. É importante. Mas não queira fazer isso toda vez, né? A pessoa lê lá na Bíblia, né? Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai ter com ele. Aí tem gente que para obedecer a Bíblia, não pode uma pessoa olhar de canto de olho com ele, que ele já está marcando encontro para ir lá tirar satisfação. Para com isso. Para com isso. A gente tem que ter essa resiliência, né? Essa casca grossa, né? A gente tem que ser menos sensível a esse tipo de coisa, né? Alguém falou mal de você já? Falou? Alguém já falou mal de você? Falou pouco. Você é muito pior do que isso que falaram. É ou não é? Se a pessoa conhecesse mesmo você, as coisas vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Você sabe disso, né? Então, menos, tá? A gente tem que ser mais humilde, mais tranquilo com relação a essas coisas. Ah, mas a minha reputação está em jogo. Se você tem uma boa reputação, não é uma fofoca que vai arrasar com a sua reputação. Não é isso. Então, seja mais tranquilo, tenha mais maturidade, né? Você às vezes se defende muito melhor diante das pessoas por reagir com tranquilidade, maturidade e não revidar, do que querer explicar tudo ou querer explicação para tudo, né? Então, fica aí uma lição para a gente. Mas é isso. Então, resumindo essa pesquisa, não sei quantos fizeram as contas aí,
Esse estudo mostra que apenas 8% das situações que nos provocam ansiedade dizem respeito a problemas reais que precisam ser enfrentados. Percebe isso? Então você tem que aprender a dialogar com a sua mente, né? Ei, calma. Ei, isso aqui é... A sua ansiedade tem muito mais a ver com o seu estado emocional do que com as circunstâncias que você enfrenta. Vou repetir. A sua ansiedade tem muito mais a ver com o seu estado emocional do que com as circunstâncias que você enfrenta. Aquele problemão que você tirou o seu sono, que você perdeu, você está angustiado, aquela coisa e tal. Aí, no outro dia, você acorda melhor emocionalmente, você está mais tranquilo e tal, você se lembra do problema, o gigante virou anão. A circunstância continua a mesma. Mas o tamanho do problema tinha muito mais a ver com a sua condição emocional e aquilo que a sua mente fabrica. Então, a capacidade de desenvolver, não é? Essa forma de lidar com as nossas emoções. Eu tenho um irmão que ele é muito pragmático, ele é muito prático, o Robson. Ele encontra solução fácil para tudo, assim. Então, tudo para ele é solução fácil. Uma vez ele passou por um quadro de ansiedade, estava meio depressivo, aí começou a fazer uns tratamentos e tal. Aí, nesse período aí, eu encontrei com ele uma vez, ou a gente se falou por telefone, eu falei, ei, Robson, como é que está? Como é que está, cara? Melhorou? Está bem de saúde? Ah, já estou bem, já resolvi aqui meu problema. Eu resolvi fazer umas listas aqui, essas listas me mostraram que eu tenho muito pouco problema. Que listas são essas? Aí ele me contou, não sei se eu vou lembrar agora para reproduzir exatamente como ele contou, mas se eu lembrar vai ficar bem, porque vai servir de lição para vocês. Né? Ele disse assim, ele falou, cara, eu resolvi fazer uma lista de todos os meus problemas, tudo aquilo que está me causando ansiedade e preocupação. Aí ele começou, né? Conta para pagar, filha, trabalho, não sei o quê, família, fez uma lista enorme. Né? Aí ele disse assim, aí eu vi uma coisa, eu vi que dava para eu dividir essa lista em duas. Aí eu fiz duas listas, aqueles problemas que estão me incomodando, que são meus problemas, e aqueles problemas que estão me incomodando, mas que não são meus problemas, são problemas dos outros. Então eu resolvi, jogar fora, não vou me preocupar com o problema dos outros. Aí quando eu peguei essa lista menor agora, eu vi que dava para dividir em duas. Aí eu fiz duas listas, aqueles problemas que têm solução e aqueles que não têm solução. Então o problema que não tem solução, eu não vou me preocupar com ele. É fato, não se preocupe. Você tem que agora conviver com a situação. Não fica ocupando a sua mente com coisa que não tem solução. Não é isso? Aí ele diminuiu a lista, eu falei, puxa vida, que bom, cara, olha, ficou um pouquinho. Ele falou, não, mas eu ainda fiz outra divisão. Ele, qual foi a outra divisão? Ele disse, aqueles problemas que são meus problemas, mas aí eu vi que tinha duas categorias, aqueles que eu tenho que resolver e aqueles que se resolvem sozinhos com o tempo. Eu diminui para quase nada, ficou com a listinha bem pequenininha. Eu falei, essa foi a lista final? Ele falou, não, eu ainda fiz outra divisão. Qual é? Nem lembro mais agora qual foi. Ah, sim, eu fiz outra divisão. Estava lá com meia dúzia de problemas, eu dividi em duas partes, aqueles que eu tenho que resolver agora e aqueles que eu posso deixar para depois. É uma forma engraçada, né? Mas é uma maneira prática de lidar com os problemas da vida e com aquilo que está trazendo ansiedade para você. A gente tem que desenvolver essa habilidade. Por isso Jesus diz, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Né? Deixa eu partir para o encerramento aqui, para não segurar vocês muito tempo, mas eu tenho mais algumas coisinhas para comentar aqui. Né? Alguém disse assim, que a ansiedade é a pressa para terminar coisas que a gente nem começou ainda. É o que se chama de preocupação, no sentido da palavra mesmo, né? Preocupação, é você se ocupar com antecipação. Né? A ansiedade é provocada pela falsa expectativa de que as circunstâncias irão mudar. E isso provoca ansiedade. Agora eu queria destacar aqui dois efeitos da ansiedade na gente.
né? Quando a gente começa a desenvolver esse quadro de ansiedade, essa preocupação, né? Essa coisa de a mente estar fabricando problema que não existe e tal. Então, isso desenvolve, em primeiro lugar, desenvolve na gente um impulso constante para mudanças. A pessoa, quando está ansiosa, ela fica o tempo todo querendo mudar. É aquela noção equivocada de que se eu mudar as circunstâncias, se eu mudar o contexto, se eu mudar alguma coisa na minha vida, eu vou superar essa ansiedade. E a própria ansiedade leva a pessoa a mudanças constantes. Mudar de carro, mudar de curso, mudar de amigo, mudar de namorada, mudar de namorado, mudar de mulher, mudar de marido, né? Mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de estilo. A pessoa é de um jeito, da noite para o dia, muda o estilo, o penteado, a roupa, mudou para outra tribo e tal. Muitas vezes, isso vai além de uma questão de identidade pessoal, de identificação pessoal. Isso é apenas uma fuga mental para uma ansiedade constante. Esse impulso para mudança. E esse impulso para mudança desenvolve a compulsão para comprar coisas, adquirir coisas. E de fato, cada vez que há uma mudança, há um sentimento de alívio. Há um sentimento de alívio. E isso acaba confirmando essa prática, né, de querer mudar, o tempo todo mudar. Como eu disse, mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de namorado, mudar de estilo e tudo mais, né? Só que a gente tem que entender que essas mudanças não resolvem nada. Não resolvem nada. A ansiedade, ela tem a sua fonte, onde? Aqui dentro. Muito mais do que nas circunstâncias. É claro que existem circunstâncias que vão provocar alguma ansiedade, e eu já disse, isso é normal. Mas essa ansiedade, essa angústia, essa coisa exagerada, ela está muito mais aqui dentro do que nas circunstâncias. Então não é com mudanças externas que a gente vai vencer isso. A gente tem que mudar aqui dentro. E uma segunda consequência, um segundo efeito dessa ansiedade constante é o medo. Medo. A ansiedade, ela vem acompanhada pelo medo. Um especialista disse assim: o medo é a sombra inseparável da ansiedade. O medo. Como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser isso? E aí, o medo. Como é que vai ser minha vida emocional, minha vida familiar, minha vida profissional? Como é que vai ser? Medo, insegurança. E aqui, gente, é sobre isso que Jesus está falando. É sobre isso que Jesus está falando. Qual é a resposta bíblica para tudo isso? E aí, eu convido você a gente ver de novo o texto de Mateus 6, começando no verso 25, e eu vou citar aqui 4 atitudes que a gente pode extrair aqui das palavras de Cristo, para ajudar a gente a superar essa ansiedade exagerada, que tanto nos incomoda. Primeira atitude, começa no verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves, como é? As aves do céu, não semeiam, não colhem, etc, etc, etc. Aí Jesus diz aqui no verso 29, né? Verso 29. Verso 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis. Qual é a atitude que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter
um entendimento, uma compreensão, uma noção do nosso valor aos olhos de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olhe para as aves. Deus criou de tal maneira que as aves têm o seu sustento, seja através dos recursos da natureza, do instinto com o qual Deus capacitou os animais. Deus criou mecanismos para que elas se alimentem. Um lírio do campo, Jesus está dizendo, olha, ele nasce hoje e morre amanhã, mas nem Salomão se vestiu tão bem com eles. Deus providenciou para eles aquilo ali. Aí Jesus está dizendo, você não acha que você vale muito mais do que as aves e do que os lírios? Compreender o seu valor aos olhos de Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você tem um valor inestimável para Deus. Não esqueça disso. Aqueles momentos em que você acha que Deus esqueceu de você, isso é coisa da sua cabeça. O silêncio de Deus na sua vida não significa indiferença. Quando Deus silencia, Ele tem um propósito. Quase sempre esse propósito tem a ver com o fortalecimento da fé, da confiança, com o desenvolvimento da contrição, da devoção. Por isso, muitas vezes, Deus silencia em nossa vida. O silêncio de Deus para você, não interprete como sendo indiferença de Deus. Você tem um valor inestimável aos olhos de Deus. Esta é a primeira atitude que a gente tem que ter para superar a ansiedade, né? Esses mesmos versos que eu mencionei aqui, dizem para nós sobre a segunda atitude. Eu falei de 4 atitudes, né? A primeira qual é? Compreenda o seu valor diante de Deus. A segunda atitude, confie no cuidado de Deus. Você ouviu o que eu falei? Não? Está chegando bem o som aí atrás? Quem está lá, encostado na parede, está me ouvindo? Está me ouvindo? Então eu vou repetir em alto e bom som. Escute. Se você esquecer tudo que eu falei até agora e ficar com isso em mente, eu já vou ficar satisfeito como pregador. Escute. Deus está cuidando de você. 5, 6, 7 améns. Eu vou repetir. Simples, né? Parece tão óbvio. Mas a gente geralmente falha exatamente no que é mais óbvio. Eu vou repetir. Pense aí nos problemas que você está enfrentando, nas dificuldades, nas decepções, nas frustrações. Tudo isso que você está passando na vida, está tirando o seu sono, está tirando a sua tranquilidade. Como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser na faculdade, e no trabalho, e na entrevista, e no amor? Ei, escute. Deus está cuidando de você. Amém. Tome posse. Não esqueça disso. E repito, o silêncio de Deus não é indiferença. O silêncio de Deus quase sempre é prenúncio de grandes bênçãos. Fortalecer o seu coração, desenvolver a fé, para que você tenha condições de receber uma bênção maior do que essa que você está pedindo. Deus está cuidando de você. Então essa é a segunda atitude. Confie no cuidado de Deus. Terceira atitude, verso 33, quando diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a terceira atitude? Priorize o reino. Priorize o reino. Nós estamos aqui. Ei, todo mundo aqui comigo, não distrai agora. Psh. Nós estamos aqui de passagem. Nossa prioridade é o reino. A gente está aqui por causa do reino. A gente está aqui porque tem uma eternidade sendo preparada para a gente. Então a sua ansiedade talvez seja resultado de você estar dando valor demais ao que não tem tanto valor.
Coisa mais importante da minha vida, a coisa mais importante da sua vida. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Se não for Jesus, se não for a sua preparação para o reino. Não andeis ansiosos de coisa alguma, basta para cada dia o seu mal. E aqui vem a quarta atitude, né? Basta para cada dia o seu mal. O que significa? Viva o presente. Viva o presente. Não ancore no passado, nem nas quedas e nem nas vitórias. Eu conheço pessoas que vivem a sua vida cristã com base em experiências passadas. Porque um dia um anjo me apareceu. Porque um dia eu fiz uma oração. Porque há não sei quantos anos Deus fez um milagre. Ei, Deus fez? Já fez. Isso não conta ponto para a sua vida hoje. Isso deve servir de quê? Aprendizado, lição. Viva a sua vida no presente. A mesma coisa, as coisas ruins, né? Que o diabo está o tempo todo trazendo. Olha o que você fez, olha o que você aprontou. Olha lá a sua culpa, o seu erro. Ei, o apóstolo Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é perder a memória, é não permitir que o passado determine a sua vida hoje. Você não é determinado pelo seu passado. O que você traz do passado? O que você traz do passado? Um abuso, uma violência, é isso que você traz do passado? Você não pode ser determinado, definido pelo seu passado. Deus vai lhe dar essa vitória. Viva o presente. Viva o presente. Mas o meu futuro, como é que eu não vou viver? Eu tenho que pensar no futuro. Eu tenho que pensar na minha vida profissional. Eu estou fazendo faculdade. Eu tenho que pensar na minha família. Eu estou namorando. Eu tenho que pensar. Sim, você tem que pensar, mas você não tem que se preocupar. Você garante o futuro fazendo bem o presente. Concentre-se no presente. A sua vida profissional no futuro será o resultado do seu preparo hoje. Então se concentre no que você está fazendo. E como é que vai ser? Eu vou casar, eu tenho sonho. Como é que vai? Como é que vai ser? Vai ser do jeito que você estiver fazendo agora, com as escolhas que você faz agora, com a conduta que você tem agora, com o tipo de relacionamento de namoro que você tem agora, com aquilo que você suporta e admite agora. É isso que você vai viver no futuro. Então não se ocupe no futuro, se ocupe no presente. Viva o presente, porque basta para cada dia o seu mal. Eu queria convidar você a atender essa exortação de Jesus. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. Por quê? Porque Deus está cuidando de você. Por quê? Porque você tem um valor imenso aos olhos de Deus. Por isso que Ele está cuidando de você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está com você. Mas eu não vejo. É por isso que existe uma coisa chamada fé. A fé é justamente para substituir o que a gente vê. Crer, não porque vemos, mas crer porque Ele falou. Porque Ele falou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão muito bem cuidadas por Deus. Quem quer fazer essa entrega a Deus hoje e dizer: Senhor, me ajuda a ter a minha vida inteiramente em Tuas mãos? Fique em pé e vamos terminar com a oração. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque nos dás essa segurança do Teu amor, do Teu cuidado em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais em Ti. Ajuda-nos a viver a vida de uma maneira mais tranquila, mais confiante. Controlar os nossos pensamentos negativos, nosso pessimismo. Focar mais nas coisas boas, nas coisas positivas. Aprender a lidar com as dificuldades, com as crises, com as críticas, com os problemas. Na certeza de que Tu estás cuidando de nós.
Dá, Senhor, essa bênção para cada um desses jovens que estão aqui nesta manhã. Alguns deles talvez estejam muito preocupados, inseguros, com dúvidas. Coloca nesse coração, Senhor, a certeza de que Tu estás presente na vida, de que Tu estás cuidando a cada passo. Tudo isso pedimos humildemente agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todo mundo e até próximo sábado.